bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora se liga, meu companheiro, há algum tempo nós trabalhamos juntos e agora nós realmente vamos entrar na seara da literatura, porque até então nós apenas estávamos trabalhando elementos básicos para que você pudesse compreender o texto, até mesmo porque você já deve ter percebido pelas provas anteriores que o camarada não vai cobrar extremamente de forma rigorosa aquela parte do estilo epocal, que é basicamente o que a gente vai ver aqui. São estilos literários. Agora, quando a gente pega ali o barroco, o quinhentismo, o modernismo, o romantismo, o realismo, entender suas características e o momento em que aquilo dali aconteceu é extremamente importante para que a gente possa entender o texto. Então, quando eu pego aquela parte de literatura no Enem, além de saber em que momento aquele texto está inserido, até mesmo porque a gente já sabe o que é a literatura, é a representação de uma sociedade, ou seja, a gente vai entender como era a sociedade na época que aquele texto foi produzido. Agora, para eu poder entender qualquer tipo de texto, seja um texto simplesmente da literatura ou qualquer outro tipo de texto, eu tenho que entender a parte das funções de sua linguagem, eu tenho que entender o que é um texto conotativo, o que é um texto denotativo, eu tenho que entender a intenção da intertextualidade, que é quando um texto dialoga com o outro, e eu tenho também de entender a relação do texto verbal e não verbal. Então, é por isso que até agora a gente abriu uma margem para ter base para poder chegar aqui. E aí, eu vou te dizer agora como é que vai funcionar. Então, nossa aula é uma aula de síntese. Então, eu vou colocar aqui os estilos, nós vamos ver basicamente as principais características e os principais autores de cada estilo, e depois, quando nós formos aprofundar, eu ia falar gramática, olha só o pensamento. Quando nós formos aprofundar cada escola literária, como por exemplo o barroco, o romantismo, o realismo, o modernismo, nós vamos pegar aí sim os textos. Então, por exemplo, quando eu estiver lá estudando barroco, eu vou pegar o Gregório de Matos, vou falar um pouco mais sobre o Gregório de Matos, mas na verdade nós vamos estudar especificamente os textos do Gregório de Matos, para entender e interpretar aquele texto. E aí é neste momento que eu vou perceber, caramba, tem realmente característica. Porque, na verdade, esse processo da característica apresentada num texto de um estilo de época é um processo muito superficial. Porque, na verdade, o que o camarada fez para poder montar esses estilos literários? Ele fez um estudo de 100 ou até mais escritores da época. Então, ele pegou as características comuns de cada escritor e colocou como um estilo epocal. Só que é o seguinte, os grandes escritores, eles são diferenciados. Eles são grandes exatamente porque eles fogem daquele processo. Agora, as características incomuns, eles também vão apresentar, só que eles vão muito além. E aí, a nossa prova, além de trabalhar essas características comuns, ela também vai trabalhar o algo além. O Machado de Assis não pode ser comparado aos camaradas que escreviam naquela época. Então, aqueles autores tinham, sim, características incomuns com Machado. Agora, o Machado era muito maior. E aí nós vamos estudar a perspectiva do Machado e também o texto do Machado de Assis. Agora, Sidney, para de enrolação e começa logo essa bagaça. Então, vem aqui comigo, vamos olhar o primeiro momento. Então, galera, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estudar a fase colonial. O que é uma fase colonial? Vamos pensar. É por isso, basicamente, que a história anda em comunhão com a literatura, porque aqui é a época da colônia, é a época em que o Brasil ainda era colônia. Então, nós estamos estudando o quinhentismo. Então, isso daqui, que foi na época de 1500, nós vamos entender por que ele tem essas características da informação e da catequese. Muito simples. Vamos lá. Quando os portugueses estavam chegando aqui no Brasil,
e é óbvio, o Brasil foi o maior achado dos portugueses, eles precisavam de uma literatura informativa, que é a literatura de informação, que era para poder dizer como era o Brasil e mandar para Portugal. É claro, primeiro para dar um respaldo e na verdade, uma posição para a corte, né, para a realeza. Segundo, para tentar fazer uma povoação. Então, eles queriam que quem estava lá em Portugal pensasse, caramba, interessante esse país, opa, país que tudo planta, tudo dá, país que tem palmeiras, país que tem mares, país que tem rios, país que tem várias árvores, várias frutas. Ah, esse local é interessante. Agora, quando a gente pensa na relação da catequese, a gente tem de entender o seguinte: por que esse camarada que é lá de Portugal, quando ele chegou ao Brasil, ele quis, na verdade, impor o ponto de vista dele e não considerar o ponto de vista do índio? Muito simples, porque esse camarada, ele era cristão. E o cristão não conseguia conceber o comportamento indígena, em que a poligamia era vasta e também os rituais de canibalismo. Pô, para e pensa. Imagina você que vai à igreja todo domingo. Será que hoje, olha só, hoje, no ano de 2015, será que hoje você consegue conceber, por exemplo, a galera que joga bola no teu futebol aí na igreja, do nada pegar alguém e simplesmente comer, mas é comer no sentido literal, como se fosse um boi? Vamos fazer um churrasco de fim de ano. Aí pega o camarada, faz um churrasco e come. Você não consegue conceber isso, não é? Hoje, em 2015, será que dentro da sua igreja você consegue conceber, por exemplo, uma menina ficando com 10 meninos ao mesmo tempo e todo mundo achando o máximo? Ou então um menino ficando com 10 meninas e todo mundo achando o máximo? Tudo bem que eu sei que a nossa sociedade é machista e o menino que fica com 10 é o garanhão e a menina que fica com 10, né, teoricamente seria uma promíscua. Agora, a gente tem de entender que isso tudo é convenção social. Agora, para e pensa, se hoje em 2015 nós teríamos um conflito de aceitação, imagine em 1500. Imagina o camarada cristão chegando aqui e olhando aquela porrada de índio pelado e todo mundo pegando todo mundo. Não, isso é coisa do capeta. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a catequizar o índio. Só que para isso, eles precisavam falar o tupi, porque como é que eles iam catequizar um índio sem falar o tupi? Então, aí entra a literatura, porque tem a literatura de informação, que na verdade era para mandar para a realeza, era para mandar para quem estava lá, ó, em Portugal ainda, e a literatura catequista, na verdade, era para catequizar um índio. E quem foi o principal, meu companheiro, para poder catequizar? O padre Anchieta. E a literatura de informação, quem foi o principal? Foi o Pero Vaz de Caminha. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele produz a Carta do Achamento. Então, aqui, nesta carta, ele vai falar qual é a primeira visão que ele está tendo da ilha, né? Da Ilha Virgem, do Brasil Virgem, antes deles próprios destruírem. Mas a primeira visão é uma visão bacana, a não ser pelo calor exacerbado que eles sentiram, porque é óbvio, em Portugal era frio e aqui um calor do caramba. Só que eles tiveram uma visão maravilhosa, o Brasil era lindo. Então, nesta carta, eles mandam para Portugal para tentar fazer com que também os portugueses que lá ficaram viessem para cá. Caramba, é um local bacana. Agora, essa literatura aqui, ela na verdade serve apenas como documentos. Não é uma literatura em que, caramba, a gente vai vislumbrar o belo. São documentos como cartas, como diários, como os registros, que servem apenas para mostrar o que tem aqui. Basicamente, essa literatura informativa é uma literatura descritiva. É para descrever como é o ambiente e como são as pessoas que cá estavam. Basicamente, os índios. Agora, quando a gente fala na catequese, o camarada, por achar que o índio tinha um comportamento
muito esquisito, um comportamento que não condiz com a filosofia cristã, ou seja, aquele camarada não vai para o céu, então eu tenho que catequizá-lo. Aí o que aconteceu? O padre José de Anchieta, muito inteligente, muito versado em várias línguas, ele se adaptou ao tupi, para quê? Para que o colonizado, ou seja, o índio, pudesse entender a sua literatura. E foi aí que começou a história da catequese. Vem aqui, meu filho, vamos seguir o cristianismo. Então, o padre de Anchieta, ele fez a gramática da língua dos índios, e ele fez poemas e autos. Na verdade, a literatura dele, do padre, era muito diferente. Cada coisa que ele escrevia era muito difusa. O camarada chegou a fazer poemas, autos e até uma gramática. Mas por quê? Porque ele tinha um pleno domínio do que era a escrita e do que era a língua. E a intenção dele, ao produzir uma gramática e ao produzir estes poemas e estes autos, sempre foi a catequização, ou seja, fazer o camarada modificar aquele hábito de poligamia e de canibalismo e passar a se adequar às visões do cristianismo. Agora, vamos aí para o barroco, meu companheiro. Tudo isso ainda, ó, na fase colonial. Agora acompanhe comigo. Olha as características que nós vamos apresentar aqui. Religiosidade, constatação da efemeridade da vida, e aí se liga como é que uma vai se relacionar à outra aqui agora. Ó. Quando a gente constata a efemeridade da vida e pensa nessa relação da religiosidade, é como se eu tivesse, na verdade, de entender que há um algo a mais. Por isso que é a visão da religião. Caramba, meu filho, a vida é efêmera, só que você aqui tem de se comportar porque tem um mundo pós-terreno, tem os céus, tem o paraíso. Só que aí é o seguinte, o que começou a acontecer também? Se o camarada está constatando uma efemeridade da vida, que a vida é muito rápida, chegou um momento de aproveitar a vida. É o carpe diem. Ou seja, aproveitar a vida, aproveitar o dia como se fosse o último dia. Só que nesses conflitos de ter uma relação de religiosidade, de aproveitar o dia, como eu vou aproveitar este meu dia? Será que eu vou aproveitar esse meu dia de forma cristã ou de forma promíscua? Então, nós entramos aí em várias concepções de antíteses e paradoxos, ou seja, eu terei as relações das oposições possíveis, como o bem e o mal, o branco e o negro, o céu e o inferno, o alto e o baixo e por aí vai, a vida e a morte. Agora, quando a gente pensa nos paradoxos, o que é o paradoxo? A gente vai ter, na verdade, aquilo que é paralelo à lei, paralelo à opinião. Então, é aquilo que é impossível. Então, basicamente, são relações de oposições. Na antítese, uma relação de oposição possível. E no paradoxo, uma relação impossível. Ou seja, isto não tem como acontecer. Por quê? Porque o homem era muito contraditório. Afinal de contas, ele estava ali, muito confuso. Caramba, o que eu devo fazer? Eu devo me apegar ao terreno, ao material, ou eu devo pensar apenas no religioso? Então, tudo isso era muito conflituoso na mente do camarada. Então, se a gente trabalha a relação da antítese e do paradoxo, é daí que vem a concepção da dualidade. Agora, a gente também vai trabalhar a relação do cultismo e do conceptismo. Isso daqui, dentro da obra do Gregório de Matos, a gente vai perceber muito bem. Além do Gregório, também teremos o padre Antônio Vieira. Só que aí tem uma diferença. O padre Antônio Vieira, ele basicamente trabalha o quê? Os sermões. É um sermão. Na verdade, é para que o camarada tenha um conhecimento literário em cima da religiosidade. Basicamente, você pode fazer uma analogia e pensar agora, se você vai a uma missa, ou se você vai a um culto, é aquele momento em que o padre ou o pastor param o ritual comum para pregação.
Por exemplo, na Igreja Católica é o momento da homilia. Então a gente tem todo aquele momento de ritual em que o camarada vai lá ler a primeira leitura, a segunda leitura, tem a parte das oferendas, tem a parte da comunhão, mas tem a parte da homilia. A homilia é a parte que o padre vai fazer a pregação em cima daquelas leituras do dia ali, da semana da missa. E na hora em que o pastor vai fazer a pregação, é também em cima de toda aquela leitura que tem ali. Ele pega a Bíblia, vai em cima de uma primeira leitura, de uma segunda leitura, então todo o discurso dele é versado em cima daquilo dali. Quando o padre Antônio Vieira publicava aqueles sermões, era na verdade numa intenção de uma pregação, para o camarada se identificar. Caramba, eu estou me identificando com aquilo dali, então eu vou passar a seguir aquilo dali. Realmente, se o padre está falando, eu vou agarrar e eu vou seguir. Agora, o Gregório de Matos, ele teve diversas mudanças durante a sua trajetória literária, porque a gente vai pegar aqui uma poesia religiosa, uma poesia filosófica, uma poesia amorosa e uma poesia satírica. Mas a gente tem de entender que o Gregório de Matos, na verdade, a princípio em relação à religiosidade, ele era meio cético. Ele era muito, na verdade, crítico. Então, a princípio, o que valeu mais foi a poesia satírica. Então, ele sacaneava esse processo todo da religiosidade. Só que, ao final de sua vida, mais maduro ou realmente com medo da morte, ele entrou numa poesia religiosa. Agora, no meio disso daí, ele também trabalhou a relação da filosofia e a relação do amor. Basicamente, é a história da vida dele, em que ele foi jovem, vivenciou amores, teve ideologias, foi crítico e cético em relação a muita coisa e, ao final de sua vida, percebeu ou que valeu a pena ou que não valeu a pena, mas ele se deu conta de que chegava ao fim de sua vida e se deu conta de que não valia mais a pena ficar criticando ninguém, ficar dando paulada em ninguém e percebeu que ao morrer, talvez de repente por medo, por remorso ou por arrependimento mesmo, ele tenha trabalhado uma filosofia religiosa. Tranquilo, meu parceiro? Agora, diante disso, a gente ainda tem aí, na fase colonial, também a relação do arcadismo. Então, num primeiro momento em que a gente trabalha a fase colonial, em que o Brasil ainda era colônia, a gente trabalhou ali o quinhentismo, o barroco e agora o arcadismo. Sem sombra de dúvidas, o barroco foi a grande expressão literária dessa fase. E é por isso até que a gente vai estudar, na hora de estudar isoladamente mais o barroco e principalmente o Gregório de Matos, que é um grande autor que aparece aí nos vestibulares e no Enem. Agora, quando a gente fala do arcadismo, olha as características que a gente vai ter aqui. Um neoclassicismo. Basicamente, esta é a principal característica do arcadismo, ou seja, um novo clássico, é uma retomada daquelas ideias clássicas que é uma literatura, na verdade, europeia. Então, o camarada está aqui na fase colonial e é óbvio que ele vai querer fazer o quê? Retomar aquilo que é escrito lá fora, ou seja, ele quer o clássico. A gente vai ter a relação do bucolismo, do Fulgere Urben, e aí é o seguinte, esse momento bucólico vai, na verdade, fazer com que o camarada queira sair da cidade, queira ir para o campo, porque Fulgere Urben é fuga do urbano, fuga da cidade. Então, diante disso, ele vai também trabalhar as relações do racionalismo, do carpe diem e da simplificação formal. E por quê? A questão do racionalismo, do carpe diem e da simplificação formal. Porque, meu parceiro, ele quer agora as coisas simples da vida. Ele não quer mais esse ambiente de cidade. Ele quer o campo. Ele quer, na verdade, uma vida simples, uma vida pacata. Então, é por isso que ele vai se basear na simplificação formal. Porque agora ele quer o quê? Ele quer
aquilo que seja entendido. Ele não precisa de estruturas truncadas para que faça-se entendido. E tem a questão do carpe diem também, ou seja, continua a questão de aproveitar a vida. E é por isso que o camarada vai fugir da cidade. Agora, os principais autores são o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. E, consequentemente, as obras do Cláudio Manuel da Costa são obras e do Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. É uma fase que não tem tanta relevância para a literatura, a não ser no pensamento que ela é, de certa forma, uma complementação do barroco, porque são períodos muito próximos e, de certa forma, ela arrasta algumas características do barroco. Tanto é que, por exemplo, na época em que eu estava na faculdade, a gente fazia uma brincadeirinha com a música do MC Serginho, não sei se vocês vão lembrar, que ele falava a eguinha pocotó, não sei o que, lembra disso? Então a gente brincava que o barroco e o arcadismo, eles nunca andam só. Quando saem para passear, levam o estilo rococó, 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 mas era isso mesmo. Barroco e arcadismo, eles nunca andam só. Quando saem para passear, levam o estilo rococó. Ou seja, estavam, de certa forma, intimamente ligados. Mas o barroco, é claro, com uma relevância maior. Agora, diante disso, a gente entra agora numa fase nacional. E a fase nacional, meu parceiro, é uma fase mais importante, é uma fase que ganha mais relevância. Afinal de contas, chegou um momento em que a gente não é mais colônia, chegou um momento em que agora a gente vai trabalhar o âmbito nacional. Então, a gente vai começar a brincar com autores que já são daqui, com autores que realmente têm uma filosofia, uma literatura nacionalista. Tanto é que, ao brincar com as características, nós vamos perceber que o nacionalismo vai estar em voga, mas nós também teremos outras situações. Por exemplo, uma relação muito comum do romantismo é a idealização da realidade. E aí é o seguinte, o camarada, quando vai idealizar essa realidade, ele vai idealizar para pior ou para melhor? Normalmente ele vai idealizar para melhor. Então é disso que parte toda a concepção de um sentimentalismo. Porque aqui é o seguinte, o camarada, ao idealizar uma realidade, ele vai também não só idealizar aquilo que é, vamos dizer assim, o seu ambiente de morada, mas ele vai idealizar tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano e que faz parte da sua realidade. Por exemplo, todas as relações amorosas serão idealizadas. Agora, a mulher, ela é tida como a virgem, ela é tida como a intocada, ela é, sem sombra de dúvidas, alguém que o poeta não consegue tocar. E vem daí a questão do sentimentalismo, ou seja, o poeta nessa época, o escritor do romantismo, ele é um escritor que ele sofre, ele é um escritor que ele sente, tanto é que é daí que surgem todas aquelas concepções, o poeta, ele é inspirado pelas deusas, pelas ninfas, coisa que acontecia antigamente já na literatura grega e latina, por exemplo, na Ilíada, em que o camarada fala, deusas não sei o quê. Isso, desconstruído agora, na literatura contemporânea, na literatura moderna. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto era muito incisivo nisso. Ele mostrava que o poeta, na verdade, era um trabalhador, um artífice da palavra, era um trabalhador como qualquer outro. E ele dizia que não era uma literatura de inspiração, como até então todo mundo pensava, é uma literatura em que eu estou sendo inspirado. Não, ele mostrava que era uma literatura de 5% de inspiração e de 95% de transpiração. Ou seja, o camarada tinha de fazer aquilo dali, repetir e repetir várias vezes. Ou seja, o único texto, o original, com certeza não seria o texto que seria colocado para publicação. Então,
Era uma questão de trabalho. Agora, aqui no romantismo, o camarada, por idealizar demais, por trabalhar toda essa concepção do sentimentalismo, ele entra na realização do subjetivismo, quase que não sai. Porque é o seguinte, é aqui que entra aquele eu poético, porque não importa a coletividade, importa o quê? Importa o meu sentir, importa o meu pensamento. Então, vai entrar a concepção da subjetividade. E aí, basicamente, quando a gente pensa no culto à natureza e no nacionalismo, os ambientes estão interligados, porque o camarada vai começar a pensar numa natureza muito importante. Então, olha só, aqui, ó, aqui é o belo. Ou seja, o Brasil é lindo, aqui é muito mais bonito do que qualquer local, é mais bonito do que Portugal, mas é mais bonito do que a França, é mais bonito do que a Inglaterra, é mais bonito do que qualquer local. Então, a natureza era algo muito elevado, porque é óbvio que é notório, nós temos rios bonitos, nós temos aqui praias lindas, nós temos florestas maravilhosas. Então, a concepção do nacionalismo, de valorizar a concepção nacional, pô, entrou aqui e ficou muito bacana. E aí depois vem a questão de escapismo e de gosto pela imagem do sofrimento. Ou seja, se o camarada é subjetivo, se o camarada trabalha uma idealização, se o camarada coloca ali todo um sentimentalismo, ele vai sofrer. O sofrimento dele é muito maior do que o sofrimento de qualquer um. Agora, diante disso, olha aqui comigo os principais autores e as principais obras do romantismo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar na relação da poesia e na relação da prosa. E aí nós temos de entender basicamente qual é a diferença de poesia e prosa. E aí eu quero que você fique ligado numa coisa. Quando a gente faz essa distinção, a gente faz uma distinção em cima daquilo que tem do manual tradicional de literatura. Então, a gente faz uma dicotomia, uma distinção entre poesia e poema. Mas, na verdade, se eu fosse pegar a estrutura dos textos, eu iria fazer uma distinção entre poema e prosa. Porque poesia é aquilo que toca. Então, a poesia ela pode estar numa prosa. Só que como a gente está trabalhando num processo tradicional, e geralmente todas as escolas e todos os cursos e todos os professores vão trabalhar assim, nós também vamos trabalhar. Então, é a distinção entre prosa e poesia. E qual é a diferença? A diferença é que o texto em prosa é um texto que possui estrutura linear. Ou seja, é um texto que possui início, meio e fim. Aí se liga, se ele possui uma estrutura linear, uma estrutura de início, meio e fim, é porque toda a escrita em prosa possui linhas e parágrafos. E vai ter exatamente aquele momento inicial do texto, vai ter o meio do texto ali com todos os conflitos, com todos os seus desenvolvimentos e vai ter o desfecho, vai ter aquela conclusão do texto. Agora, quando a gente fala de poesia, ela não possui uma estrutura linear, então não tem obrigatoriamente um início, um meio e um fim. Ela é circular, ela pode ser trabalhada com a brincadeira em relação às palavras, e quando a gente pensa na poesia, no poema, a gente não vai mais pensar em linhas, em parágrafos também. Nós vamos pensar agora, aquilo que para prosa é uma linha, para poesia vai ser um verso. Aquilo que para a prosa é um parágrafo, para a poesia será uma estrofe. Tranquilo? Agora, quando a gente pensa em poesia, a gente vai ter a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração do romantismo. Coisa comum de serem perguntadas. Aliás, coisa comum de ser perguntada. Geralmente, em algumas provas, seja prova de vestibular, seja a prova do Enem, ou seja uma prova voltada para o magistério até, quando o camarada vai fazer uma prova para trabalhar com língua portuguesa num colégio do estado, do município, ou de um colégio particular, ou de um colégio federal, é comum perguntarem quantas gerações tem no romantismo aqui na relação da poesia. São 3 gerações. Então, o primeiro camarada aqui é o Gonçalves Dias. E a principal obra dele
é Cantos. Agora, quem é esse Gonçalves Dias? É um camarada que trabalhou muito bem a concepção do nacionalismo. É ele, aquele cara do autor de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto o sabiá. As aves daqui gorjeiam, como não gorjeiam as de lá. Ou seja, aqui no Brasil, que é a canção do exílio, aqui no Brasil é tudo mais belo, tudo mais importante, até as aves daqui gorjeiam melhor que as aves de lá, que era o local em que ele estava em exílio. Então aí é uma valorização da natureza que nós temos aqui e uma questão também no nacionalismo, ou seja, o que é importante, o que é bonito, o que é belo é o Brasil. Os outros locais podem até ser bonitos, mas não como o Brasil. Agora, depois a gente tem uma segunda geração, que é do Álvares de Azevedo, que trabalha A Lira dos 20 Anos e Noites da Taverna. E é o seguinte, quando o camarada aqui, o Álvares de Azevedo, começa a trabalhar essa Lira dos 20 Anos, e essa Noite da Taverna, entra toda aquela concepção do sentimentalismo, toda aquela subjetividade e toda aquela predisposição para o sofrimento. Afinal de contas, aos 20 anos, o camarada virgem, sofrendo por amor, e quando a gente pensa em Noite da Taverna, é o camarada mais uma vez valorizando todo esse sofrimento, ou seja, o que importa? Importa o meu sentir e não o sentir do outro. Basicamente, ele se coloca como se ele fosse um ser à margem, um ser mais importante. Não é nem à margem, porque quando a gente pensa num determinado elemento que fica à margem de uma determinada sociedade, é porque ele foge àquele padrão que é bom, aquele padrão que é importante. Aqui não. Aqui ele se coloca acima, ou seja, ele é o ser elevado. É como se você, eu ou qualquer pessoa que não é poeta não fosse capaz de enxergar o mundo como verdadeiramente ele é. É como se os nossos olhos estivessem vendados para a realidade. A única pessoa que é capaz de enxergar a realidade é quem? É o poeta, ou seja, ele tem os olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. E nós? Nós somos meros mortais. Agora, quando a gente pensa aqui na terceira geração, que é a geração do Castro Alves, aqui já é um momento que é uma transição entre o romantismo e o realismo. Aí, olha o que acontece. O Castro Alves, ele deixa de lado esse posicionamento individualista, porque é um pensamento individualista. Afinal de contas, se eu sou subjetivo, se ali eu estou trabalhando um eu poético, é porque eu sou individualista, meu parceiro. Então, o que importa? Importa o eu. Você, não estou nem aí. Agora, quando entra o Castro Alves, na terceira geração, ele já rompe com essa ideia do individualismo e ele para pensar numa coletividade. Tanto é que ele também deixa de pensar nessa mulher virgem e casta e já começa a pensar na concepção carnal. Agora, o mais importante do Castro Alves, quando ele fala aqui, nas espumas flutuantes, e os escravos, é a questão realmente da escravidão, ou seja, é o primeiro grito de libertação. Então, as poesias, os poemas do Castro Alves sempre foram nessa puxada, sempre para poder criticar a sociedade escravocrata, sempre para poder tentar um grito de liberdade. Agora, fugindo da relação da poesia, a gente tem a relação da prosa, em que a gente tem aqui o romance urbano, o romance regional, o romance histórico e o romance indianista. Quando a gente pensa no romance urbano, o principal autor é o Joaquim Manuel da Costa, e sua principal obra é a Moreninha, em que o camarada, na verdade, vai mostrar como a sociedade era naquela época. Só que aí é o seguinte, aqui ele vai mostrar uma sociedade basicamente urbana. Foi uma sociedade que cresceu, não tem como negar,
foi construindo prédios, construindo bancos, construindo estradas, rodovias, e ali já tinha, na verdade, uma separação entre elite e plebe, né? Caraca, quase que não sai, ó. Tinha uma separação, tinha a parte da elite. Então, quando a gente olha este romance, a gente percebe toda essa relação urbana. E aí entram as convenções sociais, entra toda aquela relação de que, opa, minha filha, você não pode se envolver com qualquer um, você tem que se envolver com o filho do advogado, com o filho do banqueiro, com o filho do médico. Ah, vai se envolver com o filho do sapateiro? Não dá não. Então é assim que funciona a sociedade na época e basicamente, vamos ser sinceros, até hoje tem resquício disso. Agora, quando a gente pensa no romance regional, a gente vai pensar no José de Alencar, em que o camarada vai trabalhar aqui o texto O Gaúcho. Tchê. E aí é o seguinte, aqui, quando a gente pensa nessa literatura regional, entenda que, de certa forma, pensando na crítica literária, seria uma literatura menor, por exemplo, do que a literatura do Machado de Assis. Porque é uma literatura que não é compreendida na totalidade. Vamos entender isso. Uma literatura regional, eu aqui no Rio de Janeiro posso ler um texto que foi produzido para o Rio Grande do Sul e até entender. Mas eu sou professor. Agora, será que algum camarada que está lá no ensino fundamental, ou então um semi-analfabeto, mas que sabe ler, será que ele vai entender? Talvez não. E por quê? Porque é uma escrita regionalista. Da mesma forma que a gente pega uma literatura medicinal ou uma literatura jurídica e às vezes o camarada não compreende certos fragmentos por conta daquele jargão medicinal e daquele jargão jurídico, né, o famoso juridiquês, por que alguém do Rio de Janeiro, ou alguém do Ceará, ou alguém de Alagoas vai entender o que o camarada está falando lá no Rio Grande do Sul? Então essa é a dificuldade. Só que é o seguinte, ele não vai compreender, não é o texto todo, ele não vai compreender aquelas expressões regionais. E é que entra toda uma concepção de variação linguística, para eu entender quem está lá no Rio Grande do Sul fala diferente de quem está em São Paulo, que fala diferente de quem está no Rio de Janeiro, que fala diferente de quem está no Ceará, e é por isso que a gente tem que ter um padrão culto da língua, para que todo mundo possa entender pelo menos uma unidade, ou seja, é uma literatura interessante para ser estudada. Agora, ele também vai trabalhar o quê? O romance histórico. E também, mais uma vez, a gente tem aí o José de Alencar sendo o grande representante. E o texto Guerra dos Mascates. Ou seja, aqui foi um momento importante que teve na sociedade e ele, na verdade, historiou esta guerra. Então, foi um livro, um romance, beleza, mas um romance que falou de um momento super importante que foi uma guerra. E se é uma guerra, a gente já entra numa concepção de história, porque o texto, apesar de ser literário, serve também de documento histórico. É claro, a literatura, assim até como os livros de história, eles vão sempre contar a parte do vencedor. Geralmente, quem perde não está ali para contar a história. Basicamente, hoje em dia, pensando aqui no Brasil e pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje é segunda-feira. Ontem foi o jogo Flamengo e Vasco. Eu sou flamenguista. Eu estava na casa do meu pai que é vascaíno, só tinha vascaíno. Eu saí antes de terminar o jogo, porque eu não aguentei, de todo mundo me enchendo o saco, me zoando. Agora, eu nem ligo muito para futebol. Prefiro jogar a assistir. Agora, se liga, hoje em dia, aqui, eu pelo menos não estou vivendo uma guerra, mas se eu ganho, eu zoo, eu falo do jeito que eu quiser. E quem perde? Tem de ser zoado mesmo, tem de chorar, tem de reclamar, não é basicamente isso? Só que quem vai prevalecer? Quem ganhou. Então, nas guerras também, vence, e quem vence é que conta a história. Geralmente, não é com certeza a história original. E na literatura, então, tende a ser um pouquinho idealizada, aí é que não vai ser na íntegra mesmo. Agora, para finalizar, ele trabalha um romance indianista, em que a gente tem aqui o Guarani.
Periceci. Então aí é o seguinte, o que acontece? Não só com Joaquim Manuel de Macedo, mas principalmente com José de Alencar. O José de Alencar, ele trabalha um romance regional, um romance histórico e um romance indianista. Então, a sua escrita é extremamente descritiva, mas extremamente descritiva. Por exemplo, traçando um salto, pegando Clarice Lispector, a Clarice Lispector ela não tinha uma escrita extremamente descritiva, ela tinha uma escrita psicológica. Então, na verdade, para ela não importava a ação do personagem, importava a reflexão, o que ele iria fazer diante de todo aquele pensamento. Já para o José de Alencar, importava era a ação em si mesmo. E para poder mostrar toda aquela ação, ele tinha que mostrar todo aquele ambiente, tinha que mostrar como era aquele personagem, principalmente fisicamente. É claro que ele também traçava o perfil psicológico. Só que aí entenda, você que está fazendo vestibular, por exemplo, pode pegar um texto dele e odiar. Caraca, eu estou odiando ler José de Alencar, porque demora, porque é cansativo. Afinal de contas, como ele é muito descritivo, ele vai perder um tempão para poder falar uma coisa que ele poderia falar apenas em uma frase. Mas era o perfil da época, ou seja, era uma escrita minuciosa, porque tinha todo um teor histórico. Então, por isso que ele tinha que ser descritivo mesmo. Agora, nós vamos dar uma paradinha neste bloco e no bloco seguinte a gente continua falando, só que não mais do romantismo, e sim do realismo. Tranquilo, meu parceiro? Então, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, mas olha só, passa aí que a próxima aula é o bloco 2 dos estilos literários. Tranquilo? Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.